Meu grande e querido santo anjo de minha guarda, logo pela manhã quero saudar-vos cheio de amor. Andareis comigo, rezareis comigo, ajudar-me-eis a ter ânsia de Deus. Fareis com que eu descubra em toda a parte o que é bom, e ajudar-me-eis a ter somente bons pensamentos, e depois também as palavras apropriadas para poder fazer obras segundo a vontade do meu Senhor. Me protegereis contra meus inimigos, não permitindo que eu caia em tentação. Assim o dia será grande, porque vós estáis comigo, meu bom e santo anjo da guarda. Amém. Sob o olhar protetor e intercessor de nossos santos anjos da guarda, iniciemos nossa reflexão e oração nesta terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, peço-lhe que aumente em meu coração o desejo de amá-lo mais a cada dia. Que tudo o que faço seja sempre para a sua maior glória. Que este momento de reflexão e oração me ajude a confiar mais em Ti. Dá-me Teu Santo Espírito e aumenta a minha fé. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. E gostaria de destacar com vocês o versículo 24, que nos diz: Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Embora não seja a continuação da leitura de ontem, esta leitura esclarece de novo a relação de Jesus com o Pai. Ele e o Pai são um só. Por isso, as palavras e os atos de Jesus revelam a atitude de Deus para com os homens. Aceitar Jesus e crer nele é tornar-se um com ele. É ser dele, é, por isso, ser de Deus, é estar unido ao Pai. Os judeus da época de Jesus tinham uma ideia do que seu Messias faria quando aparecesse. Ele expulsaria seus ocupantes estrangeiros, governaria como rei e traria paz a todo o mundo. Parece ótimo, certo? Não é de admirar que os líderes judeus no Evangelho de hoje pareçam tão entusiasmados quando dizem a Jesus: Por quanto tempo você vai nos manter em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. As palavras de Jesus deixavam entender que ele é o Messias, mas podiam ser mal entendidas. Daí o chamado segredo messiânico do Evangelho de Marcos. Jesus impõe silêncio a todos aqueles que, ao verem as obras de Jesus, podiam, direta ou indiretamente, afirmar que ele era o Messias. Desta vez, Jesus responde que a pergunta já está suficientemente respondida. Basta ouvir as suas palavras e, mais ainda, observar as suas obras. O problema é que eles não estão dispostos a acreditar. E não querem acreditar, isto é,
aderir a Jesus, porque não lhe pertencem, não são seus, não são suas ovelhas. Não são atraídos pelo Pai. Pelo contrário, quem o escuta dá prova de que pertence ao novo povo de Deus. É ovelha de Jesus. Escuta a sua voz, segue-o e não perecerá jamais. Os discípulos de Jesus terão de sofrer como ele sofreu. Mas, tal como ele venceu a morte, também os seus discípulos, que vivem unidos a ele, o hão de vencer. Estão protegidos pelo Pai. Todavia, podemos sentir a frustração de Jesus em sua resposta. Eles tinham visto suas palavras e ações. Ele havia deixado bem óbvio que, sim, ele era o Messias. No entanto, eles ainda não viram o que estava bem na frente deles. Jesus não era o que esses judeus esperavam. Eles esperavam, sim, por um guerreiro, e em vez disso, receberam um Messias que falou sobre dar a outra face, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 29. Eles esperavam por um líder militar que organizasse uma revolta contra Roma. Em vez disso, Jesus dedicou seu tempo ensinando e curando os pobres, os enfermos e os rejeitados. Em vez de trazer paz, Jesus parecia estar gerando todo tipo de controvérsia, para não dizer guerra. No entanto, houve alguns que viram sob a superfície deste humilde pregador. Jesus chamou esses seguidores de suas ovelhas, que ouvem sua voz e confiam em seu caminho de liderança. Ele mudou suas vidas e eles se comprometeram com ele. Com o tempo, eles perceberam que o reino sobre o qual Jesus estava pregando não era limitado por etnias, fronteiras ou políticas da época. Em seu reino, todos eram bem-vindos. Todos foram convidados a viver com ele, com misericórdia, humildade e abnegação. Deus sabe nos surpreender com sua generosidade, e Jesus é a expressão máxima dessa generosidade. Ele é um Salvador muito além do que qualquer um de nós poderia desejar ou merecer. Ele é a imagem visível do Deus invisível, um mistério que ele expressa no Evangelho de hoje quando diz: o Pai e eu somos um, conforme o versículo 30. Ele nos oferece algo mais precioso do que qualquer líder mundial pode: amor infalível, cura para nossas almas feridas e uma vida na eternidade com Deus. Jesus, eu creio que tu és o Messias de Deus. Ensine-me a ser como a ti. Oremos juntos esta palavra. Ó Jesus, bom pastor, ilumina o meu coração e abre a minha inteligência para compreender a tua palavra. Na complexidade do mundo em que vivo, batido por tantas propostas religiosas, diante do pulular de tantas divindades velhas e novas, sinto-me às vezes abalado e compreendo a incerteza, o desencanto
e o cepticismo de tantos irmãos. São muitas vezes as vozes que lhes dificultam ouvir e discernir a tua voz. Tem compaixão de mim. Confirma no mais íntimo do meu coração a tua palavra, com aquela certeza que só o Espírito Santo pode dar. Tem compaixão dos meus irmãos perdidos e confusos, como ovelhas sem pastor. Fala-lhes ao coração, faz que te escutem, não como um dos tantos mestres que por aí andam, mas como o Mestre, porque tu e o Pai são um. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia, Redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.